Ele se levante do seu trono e veja a igreja que aqui está. Amém? Eu queria estar lendo com vocês o tema, na verdade o versículo tema, que é Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O título que foi dado no coração do Nicolas foi Ele não desiste de você. Eu acho que isso já conseguimos trabalhar bastante coisa, porque em todo momento nós entendemos e vemos que o Senhor, Ele nunca desistiu de mim e nem de você. Bom, vamos à leitura? Depois da leitura eu queria fazer uma oração com vocês para realmente darmos início a essa ministração. Diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Em outra tradução diz que o Senhor, Ele irá à sua frente. O Senhor, Ele não te deixará, não te abandonará. E que nós não devemos temer nada, não devemos ter medo. Que esse versículo ele venha a ser o nosso versículo rema hoje. Ele venha a ser o versículo piloto dessa noite. Que o Senhor ele venha trabalhar na minha e na sua vida através do que Ele tem a dizer através desse versículo. Bom, eu queria que vocês ficassem de pé nesse momento, para a gente fazer esse momento de oração. Logo após a oração vocês têm total liberdade para sentar. Feche os seus olhos e vamos pedir para que o Senhor Ele abra os nossos ouvidos e os nossos corações nesse momento. Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai. Nós sabemos que quando nós chegamos aqui o Senhor já estava. Sabemos que o Senhor é compassivo e misericordioso sobre nossas vidas. Nós te pedimos graça, misericórdia, e que o Senhor venha tomar um lugar de honra nessa noite. Que o Senhor venha ser engrandecido através daquilo que foi cantado, através daquilo que vai ser ministrado. Nós entendemos que tudo isso é para o Teu louvor. Que nada venha a ser feito por ego, para querer se aparecer, Pai, mas que tudo venha a ser dado a Ti como uma oferta agradável, porque nós entendemos que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor e tudo o que nós temos de melhor. Nós viemos Te entregar como um incenso suave que venha subir em suas narinas, e que o Senhor se levante no seu alto e sublime trono, olhe para a Tua igreja e venha agir com compaixão e misericórdia nessa noite. É o que eu Te peço, Te agradeço, em nome de Jesus. Aquele que puder aplaudir. Eu queria ler com vocês mais uma vez esse texto. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Quando nós olhamos para esse versículo, pelo menos do meu ponto de vista, eu consigo entender que Deus ele se torna fiel ao teu povo. Não somente ao povo na qual essa palavra foi direcionada, que era o povo israelita, o povo hebreu, mas também acredito que isso se estende a nós hoje em dia, o povo gentil. E ao ler esse texto eu consigo enxergar 6 pontos essenciais para que nós venhamos aplicar em nossas vidas. São esses pontos que acredito eu que ao decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, do nosso cotidiano, eu entendo que tudo isso que vai ser dito aqui, tudo isso que foi dito no texto, ele irá preencher as lacunas que estão vazias em nossas vidas. Nós às vezes passamos a nossa vida inteira correndo atrás de coisas que não têm sentido aos olhos de Deus. Nós nos preocupamos muito em procurar ter status, nós nos preocupamos muito em ter um cargo alto no nosso trabalho. Isso é proibido? Não, mas quando nós gastamos a nossa vida inteira buscando essas coisas, nós entramos em um certo conflito com o Senhor, porque nós acabamos por priorizar essas coisas e esquecemos daquilo que realmente importa para nós, que é a nossa salvação, que é colocar o Senhor como o primeiro lugar em nossa vida, em nosso dia. Eu queria fazer uma pergunta: quantos aqui acordou hoje e orou e agradeceu ao Senhor? Amém? Muitos. Mas tem alguns que perderam esse costume, porque se foi aquela essência de um cristão que realmente está apaixonado em viver o seu primeiro amor. O Senhor em todo momento
texto em que nós lemos o Antigo Testamento inteiro, ele quer que Israel não saia desse primeiro amor. Ele quer que Israel não o abandone como os outros povos o abandonaram. E será que no nosso cotidiano, na nossa vida, nós temos tido e mantido esse primeiro amor com o Senhor? Será que nós perdemos alguma parte da nossa essência com o Senhor? Isso é uma reflexão para nós. A palavra hoje, eu quero tratar disso, de restaurar essa essência, para aí então nós realmente entrarmos naquilo que o texto diz e naquilo que o tema diz, que ele não desiste de nós. Mas eu queria construir com vocês esse ambiente e essa mentalidade onde nós venhamos trazer de volta aquilo que ao longo do tempo vai se perdendo. Coisas básicas e simples nas nossas vidas. Agradecer ao Senhor ao acordar, agradecer ao Senhor antes de fazer uma refeição, agradecer ao Senhor antes de dormir e ser grato por Ele ter nos dado a oportunidade de vida. Às vezes nós esquecemos que isso, por mais que seja considerado por nós, no meio de tantas coisas importantes, uma coisa tão básica, que nós esquecemos do básico. Nós esquecemos de trazer essa vida de devocional com o Senhor. Nós esquecemos disso. E eu quero que vocês venham sempre trazer isso de volta na vida de vocês. Sempre ao acordar, agradecer ao Senhor: Senhor, eu vou tomar uma decisão agora em minha vida. Me chamaram para ir, que seja aqui numa igreja, ou em uma casa de alguém, ou em uma festa. Senhor, eu devo ir. Eu sei que aqui muitos, inclusive eu, às vezes esquecem de pedir essa permissão ao Senhor. E quando nós chegamos nesse lugar, acontecem diversas coisas ruins que nos deixam cabisbaixos e tristes. E nós botamos às vezes a culpa no Senhor: Senhor, por que você permitiu isso? E Ele olha para você e diz: você nem sequer perguntou para mim se era possível você ir. Na verdade, isso. Então, que isso venha a ser um costume por nós criados, para que nós venhamos sempre estabelecer e reerguer aquele altar onde o Senhor, Ele é o foco e o centro da nossa vida. Porque ao decorrer da nossa vida nós tiramos o banquinho do controle do Senhor. Sabe a sala de controle que nós tomamos a decisão em tudo? O Senhor, às vezes, tiramos Ele desse lugar de honra e de controle, para fazer as nossas próprias vontades. E isso nos torna semelhantes ao pecado e aquilo que Israel vivia naquele tempo do Antigo Testamento. E o Senhor, em constante frequência, Ele estava corrigindo o povo de Israel, dizendo: olha, voltem à essência, voltem a me colocar no centro da vida de vocês, para que então meus planos, os meus sonhos e os meus projetos se tornem realidade na sua realidade. Nós entendemos que os planos do Senhor, os sonhos dele são sempre maiores do que os nossos, mas mesmo entendendo isso, nós preferimos fazer a nossa própria vontade. Não, os meus planos são os melhores, eu vou fazer conforme a minha vontade, eu vou fazer conforme eu quero, porque para mim parece fazer mais sentido. Mas se nós tivermos uma vida de devocional, uma vida de entrega diária ao Senhor, nós conseguimos entender que os planos dele são totalmente diferentes da nossa realidade, e isso torna a nossa vida como cristão incrível. Muito tempo atrás é dito que na época dos antigos se viam mais milagres. As pessoas hoje em dia dizem: olha, na minha época eu via paralítico andar, o mudo falar, o surdo ouvir, e outros diversos milagres. Por que nós não vemos isso hoje em dia? Amém? É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Porque a nossa mentalidade de falar que o antigo era melhor, a nossa mentalidade de falar que naquela época era melhor, invalida o mover de Deus que você permite nos dias de hoje. Se hoje em dia nós colocarmos a nossa fé a mesmo nível de entrega que o povo de antigamente tinha, nós iremos encontrar esses mesmos sinais. Exatamente. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de entrega, assim como o povo antigo tinha, é a mesma rotina que nós devemos criar hoje em dia, para que Deus ele se movimente realmente nos dias de hoje como se movimentava anteriormente. Por isso que muitos reclamam, mas nem se colocam na posição. Muitos falam que querem ter alguma coisa incrível, sobrenatural do Senhor, mas não querem viver um nível de entrega do sobrenatural para agir em sua vida.
essa é a introdução desse texto. Agora eu posso começar a pregar? O primeiro tópico que eu separei se refere ao plano do Senhor e o encorajamento para Israel. O texto tema nos faz entender que Deus está conosco em diversas áreas das nossas vidas. Eu mencionei anteriormente sobre os 6 pontos essenciais que precisam ser preenchidos em nossas vidas. E eu queria que vocês interagissem comigo agora. Eu vou fazer 6 perguntas. E eu queria que vocês levantassem somente a sua mão. Não precisa se pronunciar nem nada. Mas eu queria que vocês interagissem comigo. Quantos aqui têm medo de se sentir perdido na vida? Pode levantar a mão, quem quiser. Segunda pergunta. Quantos aqui têm medo de se sentir desconectado de pessoas, de ambientes? Já diminuiu. Quantos aqui têm medo de ser deixado de lado? Por alguém, pela família, pela própria igreja? Quantos aqui têm medo de ser abandonado? Por um ente querido? Por um amigo? Quantos aqui enxergam o medo como algo ruim que te paralisa? Sexta e última pergunta. Quantos aqui têm medo de serem desanimados? Você está no ambiente, vou explicar isso aqui. Você está em um ambiente, no seu trabalho, em um relacionamento, com as pessoas à sua volta. E tudo aquilo que você planeja fazer, tudo aquilo que você tem vontade de fazer, as pessoas olham para você e falam: isso não vai dar certo, isso está ruim, faz de novo. Talvez o seu jeito não esteja tão bom, vou passar para outra pessoa. Quantos aqui tem medo de acontecer isso com você? É sobre esses medos e essas lacunas em nossas vidas que esse texto nos dá a resposta. Deus, Ele se faz um Deus fiel ao seu povo. E esses medos que nós vemos que muitos aqui têm nessas áreas, nós tentamos satisfazer isso em nós, buscando em pessoas, em objetos, em lugares. Mas nós esquecemos que isso só será preenchido pelo Senhor. Nós gastamos a nossa vida inteira atrás de coisas materiais. Gastamos o nosso tempo com coisas inúteis e vãs. Mas e o Senhor? O Senhor, Ele está constantemente se fazendo presente e disponível para você. Quantos de nós, nos nossos dias, convidamos o Senhor para se fazer presente em nossas vidas? É difícil ver isso. Nós erramos constantemente com isso. Mas é algo que nós precisamos mudar. Para que aí então, se nós colocarmos o Senhor como o primeiro lugar em nossas vidas, esses medos de serem abandonados, de deixados de lado, de serem desanimados, de ser deixados para trás na vida, de se sentir perdido, não acontecerá, porque o Senhor estará conosco em todo momento. Buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Existe um Salmo 23, verso 1, que nos coloca nesse contexto, dessa linha de raciocínio. Ele diz que se o Senhor é meu pastor, então de nada terei falta. Eu não preciso de mais nada, porque eu já tenho o Senhor. É essa mentalidade que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. Nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Às vezes nós deixamos por último lugar. Colocamos as finanças em primeiro lugar em nossas vidas. Colocamos o nosso relacionamento em primeiro lugar em nossas vidas. Colocamos o dinheiro em primeiro lugar em nossas vidas e esquecemos do Senhor, que é o mais importante. Por isso que muitos aqui se encontram em ocasiões de dificuldades na vida de vocês. Um outro Salmos, que eu acho lindo também, que é o Salmo 121, se eu não me engano. O cenário em que o salmista se encontrava em uma geração que, no mesmo tipo que as pessoas entregavam seus sacrifícios nos montes para adorar ao nosso Deus, outras pessoas de outras religiões faziam os mesmos sacrifícios para adorar outros deuses. E o salmista, eu imagino que quando ele está poetizando sobre esses salmos,
Eu acredito que ele deve levar uma boa parte do tempo para entender e conseguir aplicar esse texto tão lindo. Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. O que havia nos montes? Sacrifícios de ídolos de outros deuses. E ele pergunta: de onde então me virá o socorro? É uma pergunta. Será que o socorro dele viria dos montes, onde haviam outros tipos de sacrifícios? Será que o socorro dele viria da terra, algo terreno? Será que o socorro dele viria de pessoas? Não. Eu acredito que ele demorou muito para tentar encontrar a resposta e analisar isso. Mas aí então ele encontra a resposta da indagação que ele mesmo faz. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te fará mal de dia, e nem a lua de noite. Ele te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? É isso que nós precisamos começar a criar no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente em casa, com a nossa família. O Senhor, Ele está de braços abertos e com seus ouvidos atentos ao seu clamor. É somente você se colocar na posição e começar a clamá-lo, falar: Senhor, me socorre-me. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do alto. Não vem das montanhas, não vem das pessoas, não vem de outros deuses, vem do Criador, o soberano, o único, o Altíssimo. É aquele que te deu o fôlego de vida para que hoje você viesse e entoasse louvores a Ele. Era isso que o Senhor queria do povo de Israel. Era essas lacunas em nossas vidas que nós precisamos começar a preencher. Esquecermos das coisas terrenas, buscar ser incluso em uma comunidade, buscar ser incluso em algum lugar, sendo que aquele que não nos abandona está constantemente conosco. Ele está dentro de mim e de você, e nós esquecemos isso. Nós externamos muitas vezes o mover do Senhor. Ele está dentro de você, é só você falar: Senhor, se manifeste nesse lugar, enche esse lugar, enche esse ambiente, faça a tua glória descer nesse lugar. Quando um povo está com um único propósito, as coisas começam a agir e se movimentar em diferentes frequências, no âmbito sobrenatural e espiritual. Todos aqui lembram da passagem da Torre de Babel? A vontade deles de construir uma torre tão alta que pudessem chegar até os céus, para aí então tomar o lugar de Deus, faz com que Deus ele se movimente e fale: olha, isso não é de acordo com a minha vontade. O que ele fez? Ele confundiu as línguas. Ele desfez todo o trabalho e toda a obra carnal ali naquele momento. Mas houve um momento no Novo Testamento em que o Senhor ele restituiu essa mesma língua, essa mesma frequência. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos, que é aquilo que o Nicolas ele trouxe para a gente ontem. Isso nem estava anotado aqui, mas eu senti de falar. Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos em um só lugar, e foi ouvida por eles línguas repartidas como que de fogo, e encheu a casa onde estavam assentados. A diferença onde um povo se une numa igreja, numa casa, tanto faz, mas que tem a mesma frequência e objetivo de adoração. Diferente do povo da Torre de Babel, que faziam com a sua própria vontade, onde ele queria que a terra fosse até os céus. Deus em Atos 2, ele faz com que os céus venham até a terra. Que o teu reino venha, a tua vontade seja feita assim na terra como é no céu. Quando nós aprendemos a conectar aquilo que está no céu na terra, a nossa vida, o nosso ambiente, a nossa igreja, o nosso culto para Deus começa a fluir de uma maneira extraordinária. Nós precisamos concluir um objetivo. Vocês estão debaixo de uma visão do pastor. Eu lembro que o pastor Davi aqui, quando veio ministrar, ele fez uma pergunta: vocês estão de acordo com o propósito que ele estabeleceu sobre essa igreja? Vocês já perguntaram para ele qual é o propósito
visão que Ele tem sobre essa igreja. Se vocês não perguntarem, essa é a hora. Pode acabar o culto, claro. Vocês estando na mesma frequência, Deus Ele vai começar a fazer com que tudo funcione perfeitamente, cada coisa no seu devido lugar. Eu dei uma fugida do tema, mas quantos aqui estão entendendo isso que a gente está trabalhando? Nós precisamos ser diferentes do povo de Israel. Eu queria que vocês imaginassem agora esse mesmo Deus, o Criador de tudo, o Criador do mundo, que fez algo sem forma tomar uma forma, trouxe luz às trevas. Esse Deus que fez grandes sinais e maravilhas no meio do seu povo, escolher um único povo para ser representante dele na terra. Eu imagino que isso deve ser um grande privilégio, né? Ser chamado por Deus. Esse Deus que vira para você e fala: olha, você é minha noiva, você é o meu povo, eu te chamei, eu te conhecia antes de você nascer. É lindo imaginar isso. Mas o povo de Israel, ele não soube reconhecer isso. Em segunda instância, claro. Eu imagino que o povo de Israel deveria ser grato por tudo aquilo que o Senhor fez para eles, porque o Senhor, Ele fez grandes sinais, os tirando da terra do Egito. Eles tinham uma linhagem de fé grande. Abraão, o pai da fé. Isaac, o filho da promessa. Jacó, aquele que foi formado uma nação. E dentre os 12 filhos de Jacó, uma grande família nasceu, um grande povo de Deus nasceu. É lindo imaginar uma descendência dessas. É lindo imaginar que existe um Deus onde chamou esse povo e esse povo não soube reconhecer. Quantos momentos no Antigo Testamento nós vemos que o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, e novamente o povo de Israel queria voltar ao Egito, onde foi cativo por 430 anos. Será que isso foi algo de um castigo de Deus para eles? Eu não sei. Mas o que eu quero frisar aqui é que eles tinham um Deus que fez tudo isso por eles, e esse povo não soube reconhecer e manter esse reconhecimento. Deus, ele tirou de braço forte o povo de Israel da terra do Egito. Mandou as 10 pragas, como nós conhecemos já a história, através de Moisés, que foi colocado como um Deus sobre Faraó. Esse Deus que tirou esse povo cativo, que estava escravo, levou ao deserto, e ali fez grandes sinais e maravilhas, como o maná no deserto, a travessia do Mar Vermelho, no Rio Jordão, a coluna de fogo e a nuvem de fumaça durante o dia e a noite. Era lindo imaginar isso acontecendo com o povo e entender que esse povo não valorizava aquilo que tinha. Até hoje. Nós precisamos entender o seguinte: quem não tem desertos em sua vida consegue se livrar da terra do Egito. Nós temos um Egito em nossas vidas. Existe sempre uma situação na nossa vida onde nós olhamos e nos encontramos como uma certa dificuldade e nós sentimos vontade de querer voltar para trás. Fala: Senhor, aqui não é um lugar, eu prefiro retroceder, voltar ao meu lugar de conforto, porque aqui eu me sinto bem, aqui eu estou aconchegado, eu estou bem aqui. Mas o que Deus ele queria tirar do povo? Esse vício, essa decisão, essa mentalidade de querer retroceder, porque o próprio Deus não é um Deus que retrocede, Ele é um Deus que sempre está em constante movimento. E se nós temos esses Egitos na nossa vida, Deus ele disponibiliza desertos na sua vida para que você entenda e aprenda que você precisa ser totalmente dependente dele. Que nós não venhamos voltar a esse Egito. Quem tem Egitos em sua vida não sabe valorizar aquilo que é provado no deserto. O deserto é um lugar de aprendizado. Muitos dizem aqui que é um lugar de escola. O Senhor Jesus ele nos ensina que só venceremos o deserto se nós tivermos totalmente 100% dependência do Senhor. Jesus ele dependia 100% de Deus. Em diversas vezes que Satanás tentava tentá-lo sobre algo de sua fraqueza, ele respondia com aquilo que era da vontade de Deus.
Como ele sabia que era da vontade de Deus? Lendo a palavra, lendo as escrituras. E até um conselho: quem não tem costume de ler as escrituras, que comece hoje, porque no seu momento de tentação vai ser necessário. No seu momento de tentação é onde o diabo mais vai tentar te convencer de que aquilo está escrito nas escrituras, mas na verdade não vai estar. E se tiver, vai tirar fora do contexto para te enganar. Lembra? Satanás colocou Jesus no alto de um monte e falou: joga-se daqui, porque nos Salmos diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar. E Jesus, ele entendeu que também dizia: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que eu vou tentar ao Senhor para que Ele me agarre por vontade própria? Eu vou me jogar daqui porque eu sei que o Senhor vai me sustentar. Era isso que o diabo queria, mas Jesus entendia que não era para nós tentarmos a vontade do Senhor. Porque aí, se nós tentarmos e se ferrarmos a nossa vida, culpamos a quem? O Senhor. Senhor, eu te pedi para você me guardar, você não me guardou. Mais uma vez, nós agindo como o povo de Israel. É complicado, né? Existe um Israel na nossa vida que eu queria que nós tirássemos, pelo menos a parte rebelde. É lindo imaginar a nação de Israel, mas pelo menos a parte rebelde eu queria que nós tirássemos a partir de hoje de nossas vidas. Um povo que reclama, um povo que não sabe valorizar a presença do Senhor. O que mais Deus pede para que o povo entenda é que eles valorizem a presença. Em Jeremias 2, que era até um texto que nós iríamos colocar como o tema, o título, perdão, o versículo piloto da ministração. No contexto dele inteiro, Deus, ele faz um questionamento ao povo de Israel. Ele começa o texto dizendo: olha, eu me lembro de quando vocês aprendiam a me valorizar. Eu me lembro de quando vocês entregavam os seus sacrifícios com amor a mim. Mas eu não sei o que aconteceu com vocês, porque de uma hora para outra vocês deixaram o seu Deus. E Deus, ele questiona o povo, dizendo: qual é a nação que teve a ousadia e a coragem de deixar o Deus que os criou para adorar as coisas terrenas dos outros ídolos? Israel trocou o Deus dos deuses por coisa... Isamarim, vou dar essa. Eu acho que é Isamarim. Peraí. Amém. Que povo trocou o seu Deus por coisas terrenas? Será que nós trocamos o Senhor em algum momento das nossas vidas? Será que priorizamos muitas coisas ao invés do Senhor? É o questionamento que Deus faz ao povo. Eu nunca vi um povo que trocou o abençoador pelas bênçãos. Será que nós trocamos aquele que nos abençoa pelas bênçãos? Trocamos mais naquilo que é material mais do que naquele que realmente dá o nosso sustento? E ele continua: eu nunca vi um povo que trocou a fonte da água da vida por cisternas, poços. Será que nós trocamos o Senhor também nisso? Nós trocamos o Criador pela criação, pelo aquilo que foi criado, aquilo que é terreno, aquilo que é... como que eu posso dizer? Aquilo que é passageiro. Nós focamos tantas coisas no nosso dia, na nossa vida, em coisas passageiras, e esquecemos de focar naquilo que é realmente eterno. Nós gastamos a nossa vida aqui correndo atrás de coisas que não têm sentido. E ele fala: olha, eu preciso que vocês foquem em mim. Eu preciso que vocês se atentem nos meus planos, naquilo que eu tenho preparado para vocês. Gaste a sua vida com o Senhor. É melhor gastar a nossa vida um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Salmos também diz isso. Será que nós preferimos as coisas do mundo do que as próprias coisas de Deus? Quando nós entendemos que a nossa vida está escondida em Cristo, a nossa mente também deve estar guardada com Ele. Se nós tiramos a nossa vida das mãos de Deus, nós iremos padecer claramente. E era isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse. E eu queria frisar duas coisas, 2 erros entre tantos do povo de Israel, que eu considero como muito importante.
Primeiro erro foi ter transformado aquilo que era extraordinário de Deus em algo comum. A partir do momento em que tudo aquilo que era incrível aos olhos humanos vira comum, se perde a essência. Entramos em uma zona de conforto referente àquilo que é sobrenatural. O que eu quero dizer com isso? Israel se acostumou com o maná do deserto. Já não era mais incrível ver o alimento caindo do céu. Israel se acostumou com as suas roupas que não envelheciam. Israel se acostumou de tal forma que aquilo que era extraordinário, aquilo que era sobrenatural da parte de Deus, em algum momento para ele se tornou comum. O básico é obrigatório. Milagre em nossas vidas não é obrigatório. Deus, ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer, mas quando nós nos colocamos na posição e pedimos, se for da tua vontade, Deus, faça isso acontecer. Será que em nossas vidas nós entendemos que em algum momento nós transformamos aquilo que era extraordinário de Deus com algo comum aos nossos olhos? Reflita aí no seu lugar. Será que em algum momento eu me acostumei com um básico que na verdade era algo que eu pedia a Deus para eu ter aquilo, e quando eu tenho, eu aproveito momentaneamente, depois eu deixo isso de lado? Era isso que Israel fez com Deus. Eles se acostumaram com Deus e começaram a deixar o Deus, trocaram Deus por outros deuses, por outros ídolos. E quando isso acontece, Deus ele fica extremamente chateado com o povo. Uma lição de casa para vocês, leiam Jeremias 2. Aí você vai entender isso que eu estou dizendo. Será que algo que é extraordinário em nossas vidas, nós estamos transformando em algo comum? Se nós estamos fazendo isso, isso é um erro gravíssimo com Deus. Senhor, me manda um maná. Deus, ele manda um maná. Passa uma semana, Senhor, eu cansei do maná, me dá carne, me dá algo que sustente. O que Deus fez? Ele mandava, porque ele entendia a necessidade do povo. Mas o povo estava descontente com aquilo que ele estava provendo com eles. Aquilo que era extraordinário aos nossos olhos, do nada virou algo comum. E isso era o erro do povo de Israel, o primeiro erro. O segundo erro, em que Israel era falho, em confiar no Senhor. Acreditar que não é comum pensar que um Deus iria nos abandonar, que nos salvou, para voltar a um lugar de sofrimento novamente, acho que é algo muito sério. Entender que Deus é aquele Deus que tirou você do seu lugar de escuridão, do mundo, daquilo que era mais complicado no mundo, aquilo que era em trevas no mundo, e colocou você em um ambiente de luz, e você desvalorizar isso e querer voltar para o ambiente de trevas novamente. Isso foi o segundo erro do povo, porque o povo, ao se acostumar e ao ser tentados em diversas lutas, conflitos, batalhas, não importa, mas em qualquer dificuldade, e eles não conseguirem superar isso e querer voltar ao lugar do Egito novamente, ao lugar onde eles eram tratados da pior forma, porém era no lugar que eles conheciam. Voltar ao lugar de conforto em nossas vidas é algo muito delicado, porque quando nós voltamos uma vez ao nosso lugar de conforto, nós queremos voltar sempre. Todos aqui lembram que Israel, sempre quando passava uma dificuldade, ele falava: era melhor eu voltar para o Egito, porque no Egito era melhor. Eles queriam voltar para a zona de conforto. E esse foi o segundo erro de Israel. E o que Israel não entendia era que eles precisavam valorizar e manter a adoração constante com Deus. Se em nossa vida nós estamos esquecendo de valorizar isso, é o momento de nós nos consertarmos com Deus, porque o que temos mais de importante em nossa vida é a sua presença. O que nós temos mais de importante em nossas vidas é reconhecer que Ele está dentro de mim e de você. Existe uma passagem, eu não lembro qual onde está escrito agora, eu lembro que é em Números 30 alguma coisa, mas quando o povo de Israel errou mais uma das vezes com o Senhor, ele vira para Moisés e diz: olha, eu não vou mais com vocês à terra prometida, eu vou mandar outra pessoa no meu lugar, e aí vocês vão conquistar aquilo que vocês querem, porque já que é nisso que vocês pensam, eu darei esse vislumbre para vocês. A minha presença não vai, mas eu vou mandar outra pessoa em meu lugar.
E às vezes Deus, Ele faz essa mesma proposta, essa mesma indagação na minha e na sua vida. E é algo que nós precisamos abrir os nossos ouvidos e começar a nos atentar. Aquilo que eu estou fazendo hoje em minha vida, existe a presença de Deus? Aquilo que eu estou tomando de decisão hoje em minha vida, existe a presença de Deus? Muitos nem sequer perguntam e iriam com essa outra pessoa que Deus mandaria no lugar. Mas nós devemos ter a mesma atitude que Moisés teve. Senhor, não nos faça dar um só passo, não nos faça sair daqui sem que a Tua presença vá conosco. Eu acho que está fraco, faltou um glória aqui. Senhor, não nos faça dar um só passo na minha vida sem que a Tua presença vá comigo. Nós precisamos aprender a valorizar a presença do Senhor. Nós precisamos pegar o exemplo de Moisés. Senhor, se eu for fazer alguma coisa que se a Sua presença não tiver, eu prefiro não fazer. Era isso que o povo precisava entender. Um outro exemplo. Deus, Ele procura adoradores. O texto da mulher samaritana. Ela foi pegar água no poço, ela encontra Jesus, e ali tem aquela conversa da fonte da água da vida e tudo mais, a fonte que ela, se ela bebesse, ela não teria sede novamente. Mas a pergunta que eu quero frisar aqui é a preocupação dela. Senhor, aonde nós devemos adorar? Por que isso? O povo samaritano, eles tinham um conflito com o povo de Israel, por causa do seu tipo de estilo de vida. E Israel excluiu esse povo samaritano por causa de que alguns deles começavam a adorar outros deuses, e isso foi um grande impacto na decisão de Israel. Então existia um conflito entre eles. Mas Jesus, Ele quebra essa barreira, vai conversar com a mulher samaritana, e os samaritanos, eles tinham um local específico para adorar. E ela pergunta ao Senhor: Senhor, qual é o lugar correto para nós adorarmos? É aqui no poço de Jacó, que uma vez ele construiu? Ou é, como muitos dizem, que é lá em Jerusalém que se deve ser adorado? Eu acho incrível a resposta de Jesus. Por mais que ele fosse um judeu, ele poderia simplesmente falar: olha, é em Jerusalém, porque em Jerusalém é um templo, existe um templo muito consagrado ao Senhor, é um templo histórico que foi construído por Salomão. Ele poderia trazer a samaritana e a convertê-la nesse sentido de ali é o lugar correto para adorar, mas ele fala: não, Deus, Ele é Espírito, e Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode estar passando por uma situação difícil na sua vida. Se você não está adorando o Senhor na situação difícil da sua vida, você tem que começar a adorar. Senhor, eu estou com dificuldades financeiras. Graças a Deus. Senhor, eu estou com dificuldade na minha vida sentimental. Graças a Deus. Que o Senhor seja engrandecido. Senhor, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, eu estou com dificuldade no meu trabalho. Graças a Deus, que o Senhor venha ser engrandecido e adorado. Porque não importa aquilo que nós estamos passando, o importante é adorá-lo. Você hoje à noite veio aqui para adorar. Você hoje à noite veio aqui para entregar a sua oferta, que é a sua vida, a sua adoração, a sua oração, a sua canção ao Senhor. Se nós estendermos isso além do ambiente de igreja,